Olá, pessoal, sejam bem-vindos no canal. Hoje nós estamos aqui para continuar com os nossos assuntos sobre visagismo e vamos falar sobre rosto. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu fico muito feliz em poder contribuir com alguns conhecimentos na área do visagismo e toda a área de embelezamento. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o rosto, porque o rosto ele é a sede da nossa identidade. Quando nós falamos em uma pessoa, se eu falo assim, nossa, a sua irmã, né? O que você vai lembrar primeiro? Você vai lembrar no rosto dessa pessoa. Jamais você vai lembrar no corpo. Por quê? O rosto é por onde nós podemos identificar alguma pessoa. Então, toda vez que eu falar o nome de uma determinada pessoa que você conhece, você dificilmente você vai lembrar no corpo da pessoa, mas sim na imagem. E quando nós olhamos no espelho, nós também nos reconhecemos. E isso é muito importante porque na área do visagismo, ele vem trazer alguns conceitos, algumas ideias para que nós possamos ter conhecimento no processo da criatividade para poder construir uma imagem de acordo com a personalidade de cada pessoa. E quando nós vamos construir esta imagem, é a sede da identidade é que nós vamos olhar para poder começar a criar. Então, essas características físicas que existem no rosto, que nós podemos chamar que temos vários elementos como a sobrancelha, os olhos, a boca, são expressões de alegria, de tristeza, de preocupação, de irritado, de reflexão. Aqui nessa sede desse rosto, nós podemos identificar então o estado que essa pessoa está, mas também através dessas feições nós conseguimos traçar um conhecimento sobre as linhas e formas desse rosto. Esse conhecimento ele digamos que seria uma metodologia para que nós possamos ter conhecimento nesse processo daquilo que nós, de repente, temos a intenção de criar. Mas nós não devemos levar esse conhecimento como uma forma padronizada, como uma forma de receita para poder a pessoa chegar lá e a gente começar a querer a padronizar tipo de rosto, tipo de cabelo. Por quê? Quando a pessoa ela vem para fazer uma mudança na questão do cabelo, vamos dizer assim, se você olha para o rosto dela e você consegue identificar alguns elementos ali que você pode minimizar alguns traços do seu rosto de endurecimento, de muita sensibilidade, e poder fortalecer através do processo da criatividade, através do seu trabalho que você vai prestar, isso vai se tornar muito mais rico, porque você vai conseguir fundamentar aquilo que você está criando. E o rosto, ele é muito importante, porque nós temos o nosso lado, que é o lado máscara, que é onde a gente normalmente, digamos assim, a gente usa como lado saudável, a gente sempre vai usar para proteger algo da nossa sensibilidade. Quando ela se torna um escudo, vamos supor, um dia que você amanheça muito triste, e você queira esconder esse lado para não se manifestar na sua aparência, nós temos esse lado máscara, onde nós temos a capacidade de esconder essa fisionomia para que ninguém perceba que de repente a gente esteja triste ou preocupado. Mas o rosto, ele expressa a nossa sede da nossa identidade pelas características físicas, aonde nós podemos identificar ali um homem ou uma mulher,
né? Então, é muito importante no processo da análise do rosto, a gente ter esse conhecimento físico, aonde nós temos nestas feições a sobrancelha, os olhos, a boca, entre outros. Por quê? Porque eles são elementos principais ali que a gente pode estar olhando para compor uma imagem que pode fortalecer ou suavizar, ou dar mais dinamismo, mais segurança para essa pessoa, sem tirar a força que de repente já possa expressar nessa fisionomia. Então, eu sempre comento, né, que o rosto ele é fundamental nesse processo, mas nós temos que também respeitar o ser dessa pessoa. Porque o fato de nós conhecermos a nossa identidade quando nós nos revelamos e refletimos na imagem do espelho, isso não determina o meu ser, porque vai envolver os comportamentos, a questão da personalidade, do temperamento. E eu trouxe esse assunto para que nós pudéssemos pensar o porquê que nós já estudamos um pouquinho, né, sobre arquétipos, porque nós vamos trabalhar com o rosto, que é a nossa série da identidade, e que nós temos que refletir que se nós não tivermos um conhecimento a respeito disso, nós não conseguimos fundamentar o nosso trabalho, principalmente quando realizamos um corte de cabelo e perguntamos: por que eu fiz esse corte de cabelo? Qual foi a finalidade? Simplesmente dizer: nossa, como esse corte ficou lindo em você? Será que nós não podemos ter mais conhecimento para fundamentar o porquê dos nossos trabalhos? Isso nos dá liberdade para a criação, dá liberdade para nós sairmos da padronização. É muito bom buscar inspiração nas tendências de moda, em tudo aquilo que nós temos como ferramenta para enriquecer o nosso trabalho, mas que nós possamos ter consciência que nós devemos ter o lado da criação, o lado da intenção de criar algo personalizado. Então, é através da análise facial que nós começamos todo o processo da criatividade, seja de um corte de cabelo, seja de uma transformação capilar, na sua textura da ondulação, na questão de mechas, de reflexo, até mesmo na maquiagem, no penteado, na harmonização facial, na micropigmentação, na questão da micropigmentação da sobrancelha, do lábio também. Então, estudar sobre esses conceitos da linguagem visual vai transformar você um profissional consciente sobre as responsabilidades do que a imagem pode expressar simplesmente por detrás daquela que só expressamos através do espelho. E fica tão personalizado, porque aqui eu até trago um verso de Provérbios 15, 13, que diz assim: o coração alegre aformoseia um rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, olha só, quantas vezes, né, nós estamos ali com dor no nosso coração, com a nossa tristeza, né? E às vezes essa dor, ela não deixa que aformoseie a nossa imagem. Então aqui a gente percebe que muitas vezes há necessidade de nós usarmos o nosso lado máscara. E quando nós vamos fazer essa análise facial, é óbvio que nós temos que ter uma consultoria para poder fazer essa análise. Não é simplesmente o cliente chegar lá e ele chegar e falar: olha, eu quero fazer um corte de cabelo assim e assado, porque nós não sabemos interpretar o estado que está aquela pessoa, o seu ser,
o seu eu interno. Então, não são só as características físicas que eu tenho que levar em consideração. Esse estado da pessoa, do momento, eu tenho que começar a refletir, porque nem sempre ela pode estar ali com a intenção de realmente fazer esse serviço. E eu, sem ter este conhecimento da linguagem visual a respeito desses comportamentos, da personalidade dessa pessoa e conhecer o lado que realmente é o lado máscara de uma pessoa, será que eu vou estar tomando a decisão naquele momento, a decisão correta, aqui naquele momento eu venho achar, não, realmente eu vou realizar esse corte? Ou será que de repente eu não poderia argumentar, né? Ter esse sentido mais apurado para conversar com a minha cliente e propor para ela, para que ela voltasse num outro dia e explicar o porquê que naquele momento não seria o ideal eu fazer aquilo que de repente ela deseja, porque quando nós tomamos uma decisão muito imediata, isso pode não atender à expectativa do nosso cliente. Então, ser um profissional consciente é muito importante, porque nós podemos evitar alguns problemas psicológicos lá no futuro e traz transtorno psicológico, porque quando nós estamos iludidos pelo lado máscara nosso, que não vem a nosso favor de proteção, de escudo, quando nós não temos o conhecimento dessa identidade em que nós estamos ali do ser naquele momento, nós podemos trazer sérias consequências e desequilíbrio para um indivíduo. Então, a beleza, ela surge quando algo verdadeiro e íntegro é revelado com harmonia dentro dos princípios da estética. E nesse verso, nós temos que sempre lembrar, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando nós estamos bem, podemos estar até insatisfeitos com a nossa aparência, mas esse lado verdadeiro, a gente consegue, com os conhecimentos da linguagem visual, ter essa percepção, se naquele momento a pessoa ela está com o seu lado máscara, né? Ou ela está com esse lado mais verdadeiro ali, expondo o que realmente ela deseja e que vai de encontro ao equilíbrio de criar uma imagem personalizada, aonde nós vamos dar suavidade, dinamismo, força, podemos potencializar ou minimizar alguns efeitos indesejados. Eu espero que você tenha gostado dessa contribuição e eu peço gentilmente para que você curta, comente e compartilhe sobre o vídeo e que você também traga as suas questões de dúvidas para que a gente possa aumentar aqui a nossa orientação e a nossa troca e experiências de conhecimento, porque todos os dias nós temos que aprender a aprender coisas novas e temos que estar aberto, né, para poder nos relacionar, para que o nosso repertório e para que o nosso entendimento sobre determinados estudos clareiem a nossa percepção e o olhar de como nós vemos essa questão da criatividade na parte do embelezamento da estética. Eu agradeço por você estar me acompanhando, eu fico muito feliz e espero que eu tenha contribuído com o seu dia de hoje.